quais os pontos de Porto Alegre, tendo em conta o Porto Alegre que é agora e o Porto Alegre que é antes, na sua opinião? Bem, Porto Alegre, eu conheço Porto Alegre já há mais de 60 anos. Sou natural do concelho, sou da freguesia da Ribeira de Nisa e naturalmente conheço Porto Alegre praticamente desde que nasci. E aquilo que se verifica é que Porto Alegre teve de facto uma evolução ao longo de décadas, em alguns aspectos positivos, em alguns aspectos negativos. Olha, eu começaria logo pelos aspectos negativos, por exemplo, em relação à limpeza. Porto Alegre era uma cidade que era lavada 2 vezes por semana quando eu era miúdo, era lavada à mangueira. As pessoas tinham o cuidado de não atirar nada para o chão. É verdade, também não tinha eclodido o reino do plástico, como acontece hoje, temos plástico por todo lado, mas a verdade é que as pessoas também eram mais cuidadosas. As pessoas sentiam que deviam mais respeito à sua cidade. Havia, naquele tempo, uma vida cultural com alguma intensidade em termos criativos. Eu recordo-me das tertúlias em que José Régio participava no Central, o Dr. Galeano, enfim, um acervo de pessoas ligadas à intelectualidade, verdadeiros intelectuais, que faziam de Porto Alegre, em alguns tempos e durante algum tempo, de facto, um local onde se fazia cultura. Hoje existe, mas é de uma maneira diferente. Aliás, existem mais organizações, mais associações culturais que praticam a sua cultura. Mas naquele tempo, não sei, mas era talvez mais genuína do que aquilo que é hoje. Embora naturalmente tenhamos coisas muito genuínas. Estou-me a lembrar do semeador, estou-me a lembrar dos ranchos folclóricos, estou-me a lembrar, enfim, das escolas de música, tudo isso, o conservatório, que é verdadeiramente genuíno. Porto Alegre era uma terra rural, com uma grande componente industrial naquele tempo, ligada essencialmente aos lanifícios e à cortiça, que evoluiu posteriormente para outro tipo de indústria. Há pouco falou dos estudantes, eles realmente são uma mais-valia num período de 10 meses que ficam aqui em Porto Alegre, não é? A completar os seus estudos, tendo em conta que agora estudamos menos tempo, é menos o tempo que cá ficamos. Anteriormente os nossos cursos demoravam cerca de 4 anos, agora com o processo de Bolonha isso acontece em apenas 3 anos. Porto Alegre no verão, sente-se muito com a ausência dos estudantes? Naturalmente que sim, repare, quer dizer, é toda uma juventude e a vitalidade que eles emprestam a tudo que fazem que faz modificar as coisas. Embora não aceitem como crítica, mas é uma sugestão minha, eu penso que talvez a juventude e todos estes milhares de estudantes conseguissem ter uma atividade cultural mais efetiva. O que nós verificamos é a atividade cultural decorrente da existência da escola, para além das tunas, é praticamente nula. E aquilo que se verifica é que poderia haver aqui uma crítica, um olhar crítico e uma massa crítica que pudesse dinamizar a vida cultural da cidade. E, infelizmente, eu penso que estamos muito aquém daquilo que seria possível. Agora que há uma grande diferença entre o verão e o inverno, não tenha dúvida. Não se vê apenas pelo tempo, não é? E quanto à cultura aqui em Porto Alegre, os jovens, de certa forma, agora aqui com o Centro de Artes e Espetáculos, aqui ao lado da Escola Superior, é um ponto chamativo, não é? Para que passemos a assistir a espetáculos, teatro. Acha que Porto Alegre investe na cultura? Olhe, eu não gostaria de me pronunciar nesse aspecto por uma razão. Estamos em ano de eleições, qualquer afirmação que eu possa fazer pode ter conotações políticas que eu, de facto, não quero dar. Entendo é que era ali um espaço ideal para se promover a cultura, a nossa cultura autêntica e a nossa cultura de raiz. E aí os estudantes teriam bons espaços para aproveitamento, que, pelos vistos, não estão a aproveitar. Ir aos espetáculos já é bom, já é bom. Bem, muito obrigada pela sua disponibilidade e ter estado connosco à conversa neste caso, com o Governador Civil de Porto Alegre. Antes de terminar, deixe-me dar-vos os parabéns, porque isso é uma pedrada no charco. É preciso confrontar as pessoas com esta realidade nova.
e é preciso que as pessoas conheçam a existência deste vosso canal para que o visitem e para que façam as suas críticas. Vivemos numa sociedade democrática e a democracia ninguém é isento de crítica. Muito obrigada.